As catacumbas de Roma são atrações turísticas muito visitadas, recheadas de simbolismos e mistérios que fizeram parte da história da humanidade e do cristianismo, e se tratando de Roma, desde tempos bem antigos. Durante muitos séculos, as catacumbas de Roma foram utilizadas como local de sepultamento. Corpos começaram a ser enterrados a partir do século II, depois de Cristo. E dois dos principais motivos pelas quais elas foram construídas eram o excesso de pessoas e a falta de locais apropriados para a construção de cemitérios. Além disso, na antiguidade era caro enterrar um corpo em um cemitério. A maioria das famílias não tinham esse poder aquisitivo. A solução encontrada foi utilizar cavernas ou então escavar tumbas em rochas vulcânicas. As catatumbas eram um espaço consagrado aos cultos e rituais, aproveitando até mesmo a presença dos corpos, inclusive dos mártires cristãos mortos nas arenas romanas. Os sítios onde eram localizados as catacumbas permitiam aos fiéis conciliarem todos esses dilemas e solucionarem os desafios que lhes eram impostos pelo contexto da época. Embora as catacumbas remontem à era de Cristo, hoje se considera pouco provável que elas também atuassem como refúgios para os cristãos perseguidos, antes da promulgação do Edito de Milão. Era provável que só eventualmente, por pouco tempo, os primeiros seguidores de Jesus aí permanecessem pelo espaço de uma cerimônia religiosa. A visão cristã da morte e dos rituais que envolvem este evento, da eternidade existencial depois da morte, contribuiu para o desenvolvimento da arte cristã nos muros das catacumbas. Nela se expressam os desejos dos cristãos de atingirem o paraíso, ao mesmo tempo em que as pinturas murais constituem elementos dos ritos funerários, inclusive dos enterros, e ajudam a preservar os sepulcros. Atualmente, várias dessas catacumbas ainda estão disponíveis para a visitação pública, sendo muito procurados pelos turistas. Elas estão normalmente localizadas junto às longas estradas. Nos seus muros eram cavados os chamados fossários, compostos por vários nichos de formatos retangular, então conhecidos como lóculos, nos quais podiam ser encontrados um ou mais corpos, sempre envoltos em um lençol. Depois, estes eram encerrados com uma chapa de mármore ou com telhas de argamassa. Em Roma, há pelo menos 40 catacumbas conhecidas, a maior parte localizada em vias famosas. Por estarem sujeitas a um possível desmoronamento, não é permitida a circulação de carros junto a elas.